A apóstola brasileira afirma ser o cumprimento de profecia apocalíptica. Daniela Carvalho acredita ser mais forte que o diabo. O Brasil já deu ao mundo o Henri Cristo, codinome adotado por Álvaro Thaís, que em 1979 afirmou ter recebido uma revelação de sua verdadeira identidade. Com um discurso carismático, atraiu dezenas de seguidores que viam nele algum tipo de salvador. Usando uma interpretação própria da Bíblia, estabeleceu-se em Brasília, afirmando ser ali a Nova Jerusalém. Em 2007, outra revelação foi recebida, desta vez era uma mulher, Daniela Carvalho. Deixou de ser uma adolescente normal de 15 anos e passou a se identificar como pastora primaz do reino dos céus. Segundo o site de sua igreja, a jovem, hoje com 23 anos, representa o santuário, representa o testemunho e o espelho do santuário. É a noiva do Cordeiro sem mancha, sem mácula pura. Por isso, todo ano, durante a festa do primado, ela entra vestida de noiva na Igreja Reino dos Céus, denominação neopentecostal, com sede em Belo Horizonte. O tempo passa e ela é alçada à condição de apóstolo, estabelecendo seu ministério em São Paulo. Pelas redes sociais, ela posta fotos e declarações igualmente curiosas. Daniela, o apóstolo Sol, nome que adotou para indicar sua nova condição espiritual, afirma ser a encarnação de uma figura bíblica. Usando uma interpretação própria da Bíblia, decreta: sou aquela que João viu na ilha de Patmos e escreveu no Apocalipse 12. Sou vestida de sol e tenho a coroa de 12 estrelas na minha cabeça, coroa do apostolado, e a lua debaixo dos meus pés. Lua não tem luz, a lua representa as igrejas fracas, sem revelação, cheia de pessoas doentes e fracassadas pela macumba. Entre os muitos adjetivos, afirma ser uma mulher sobrenatural. Torna-se ainda mais enfática quando lembra a todos que ela é a mulher que amaldiçoou o diabo e que Satanás tem medo dela. Com isso, tem atraído centenas de pessoas para a igreja que lidera. Os elementos são conhecidos: vendas de objetos ungidos, promessas de prosperidade, além de dezenas de testemunhos gravados com pessoas que receberam curas ou milagres. Faz ainda campanhas com nomes chamativos, como Escada de Jacó, Fezena Forte do Arcanjo Miguel e Monte Manaim. Suas fotos e vídeos são compartilhados por evangélicos nas redes sociais, na maioria das vezes como piada, e os comentários quase sempre possuem um tom de crítica. Mas o fato é que ela tem se tornado popular. Depois da mudança de nome, seu perfil no Facebook teve quase 500 mil de acessos no primeiro dia. O portal Gospel Prime tentou entrevistar Daniela, mas o pedido não foi aceito. Mesmo assim, existem muitas informações sobre ela nos veículos oficiais da denominação, como a TV Reino, Jornal do Reino. A primeira é exclusivamente online, já o periódico possui uma versão impressa além da eletrônica. Chama atenção as vestes usadas por ela e os demais líderes da igreja para ministrar, coloridas e recheada de símbolos judaicos, remete a uma identidade sacerdotal católica. Os textos e pregações disponíveis na internet apontam para o uso constante das invocações ao Arcanjo Miguel, que segundo ela é seu anjo da guarda. Vai mais além, alegando: à minha esquerda o Arcanjo Miguel que me acompanha, 7 miríades de anjos de guerra com a espada de fogo desembainhadas, e à minha direita o Arcanjo Gabriel com suas 7 miríades e as trombetas da revelação espiritual, pois são anjos da anunciação, anjos da revelação. Eu sou apenas e tão somente um instrumento. Uma mulher vestida de sol não é vista, só se vê o sol. Para muitos pode ser apenas mais uma denominação neopentecostal ou um desvario de alguém que deseja aparecer, mas um olhar mais atento mostra que Daniela apenas deu continuidade ao que o seu pai começou. Ela é filha do pastor e ex-deputado estadual mineiro Adelino de Carvalho. Em 2001, ele enfrentou uma série de acusações e acabou se tornando inelegível após serem comprovadas diversas fraudes cometidas por ele. Embora afirmasse ser pobre em sua declaração de renda, vivia em uma mansão que ocupa um quarteirão inteiro num bairro nobre da capital mineira. Diversos eleitores, na maioria membros de suas igrejas, o acusavam de ter prometido e não cumprido que distribuía cestas básicas todo mês depois que ganhasse a eleição. Também distribuiu vários cheques sem fundo e se justificava que só queria ajudar o povo, mas às vezes ultrapassava seus limites. Adelino abandonou a vida política, mas há quase 40 anos ele lidera igrejas. Afirma que são mais de 700 igrejas, mas as informações em seu site oficial são bastante vagas sobre o assunto. Autor prolífico, tem mais de 50 livros. Como compositor, escreveu mais de 1000 músicas de louvor. Como cantor, já gravou mais de 30 discos. Como pregador, possui mais de 1.500 mensagens gravadas em CDs e DVDs. Afirma que suas pregações já converteram mais de 1 milhão de pessoas. Assim como fez sua filha, ele também trocou de nome.
passou a se chamar Davi Efraim. Assevera que sua vida é um grande mistério. Nada modesto de ser considerado uma liderança respeitada no meio evangélico, é um dos pregadores de maior evidência no Brasil, exercendo o ministério de fogo e poder espiritual. Porém, no meio evangélico, tanto ele quanto a sua filha são considerados seita. Embora se utilize de elementos bíblicos e práticas comuns em igrejas neopentecostais, procura apenas tentar legitimar suas sandices. Infelizmente, como atestam as fotos e vídeos postados por ele, tem conseguido atrair um número crescente de seguidores. Adelino de Carvalho. Em 2001, ele enfrentou uma série de acusações e acabou se tornando inelegível após serem comprovadas diversas fraudes cometidas por ele. Embora afirmasse ser pobre em sua declaração de renda, vivia em uma mansão que ocupa um quarteirão inteiro num bairro nobre da capital mineira. Diversos eleitores, na maioria membros de suas igrejas, o acusavam de ter prometido e não cumprido que distribuía cestas básicas todo mês depois que ganhasse a eleição. Também distribuiu vários cheques sem fundo e se justificava que só queria ajudar o povo, mas às vezes ultrapassava seus limites. Adelino abandonou a vida política, mas há quase 40 anos ele lidera igrejas. Afirma que são mais de 700 igrejas, mas as informações em seu site oficial são bastante vagas sobre o assunto. Autor prolífico, tem mais de 50 livros. Como compositor, escreveu mais de 1000 músicas de louvor. Como cantor, já gravou mais de 30 discos. Como pregador, possui mais de 1.500. Com isso, tem atraído centenas de pessoas para a igreja que lidera. Os elementos são conhecidos: vendas de objetos ungidos, promessas de prosperidade, além de dezenas de testemunhos gravados com pessoas que receberam curas ou milagres. Faz ainda campanhas com nomes chamativos, como Escada de Jacó, Fezena Forte do Arcanjo Miguel e Monte Manaim. Suas fotos e vídeos são compartilhados por evangélicos nas redes sociais, na maioria das vezes como piada, e os comentários quase sempre possuem um tom de crítica. Mas o fato é que ela tem se tornado popular. Depois da mudança de nome, seu perfil no Facebook teve quase 500 mil de acessos no primeiro dia. O portal Gospel Prime tentou entrevistar Daniela, mas o pedido não foi aceito. Mesmo assim, existem muitas informações sobre ela nos veículos oficiais da denominação, como a TV Reino, Jornal do Reino. A primeira é exclusivamente online, já o periódico possui uma versão impressa além da eletrônica. Chama atenção as vestes usadas por ela e os demais líderes da igreja para ministrar, coloridas e recheada de símbolos judaicos, remete a uma identidade sacerdotal católica. Os textos e pregações disponíveis na internet apontam para o uso constante das invocações ao Arcanjo Miguel, que segundo ela é seu anjo da guarda. Vai mais além, alegando: à minha esquerda o Arcanjo Miguel que me acompanha, 7 miríades de anjos de guerra com a espada de fogo desembainhadas, e à minha direita o Arcanjo Gabriel com suas 7 miríades e as trombetas da revelação espiritual, pois são anjos da anunciação, anjos da revelação. Eu sou apenas e tão somente um instrumento. Uma mulher vestida de sol não é vista, só se vê o sol. Para muitos pode ser apenas mais uma denominação neopentecostal ou um desvario de alguém que deseja aparecer, mas um olhar mais atento mostra que Daniela apenas deu continuidade ao que o seu pai começou. Ela é filha do pastor e ex-deputado estadual de noiva na Igreja Reino dos Céus, denominação neopentecostal com sede em Belo Horizonte. O tempo passa e ela é alçada à condição de apóstolo, estabelecendo seu ministério em São Paulo. Pelas redes sociais, ela posta fotos e declarações igualmente curiosas. Daniela, o apóstolo Sol, nome que adotou para indicar sua nova condição espiritual, afirma ser a encarnação de uma figura bíblica. Usando uma interpretação própria da Bíblia, decreta: sou aquela que João viu na ilha de Patmos e escreveu no Apocalipse 12. Sou vestida de sol e tenho a coroa de 12 estrelas na minha cabeça, coroa do apostolado, e a lua debaixo dos meus pés. Lua não tem luz. A lua representa as igrejas fracas, sem revelação, cheia de pessoas doentes e fracassadas pela macumba. Entre os muitos adjetivos, afirma ser uma mulher sobrenatural. Torna-se ainda mais enfática quando lembra a todos que ela é a mulher que amaldiçoou o diabo e que Satanás tem medo dela. A apóstola brasileira afirma ser o cumprimento de profecia apocalíptica. Daniela Carvalho acredita ser mais forte que o diabo. O Brasil já deu ao mundo o Henrique Cristo, o codinome adotado por Álvaro Thaís, que em 1979 afirmou ter recebido uma revelação de sua verdadeira identidade. Com um discurso carismático, atraiu dezenas de seguidores que viam nele algum tipo de salvador. Usando uma interpretação própria da Bíblia, estabeleceu-se em Brasília, afirmando ser ali a Nova Jerusalém.
Em 2007, outra revelação foi recebida, desta vez era uma mulher, Daniela Carvalho. Deixou de ser uma adolescente normal de 15 anos e passou a se identificar como pastora primaz do reino dos céus. Segundo o site de sua igreja, a jovem, hoje com 23 anos, representa o santuário, representa o testemunho e o espelho do santuário. É a noiva do Cordeiro sem mancha, sem mácula pura. Por isso, todo ano, durante a festa do primado, ela entra vestida